Saudações nacionalistas e hoje temos, outra vez, aqui no canal, Francisco Gomes, deputado do Chega, que põe a mão nos TV10, nas ganâncias, nos esquemas que existe, toda a gente sabe e que o governo nada faz. Nem mesmo a Associação de Motoristas TVDE tem interesse em resolver alguma coisa. E antes de vocês saírem daí para assistir o vídeo, coloquem o like, deixem um comentário, subscrevam ao canal e partilhem o vídeo para chegar então a mais pessoas. Andem daí a assistir então ao vídeo aqui do deputado do Partido Chega. Vamos lá. Se há prova viva que o setor dos TVD não precisa de inimigos, digo já, essa prova são certas associações que dizem que representam os TVDE, mas que são as primeiras a afundar os associados e dizer que o único problema na vida dos associados são o governo, a lei e os táxis. Sabe o que isso é? Enganar as pessoas. Nós avisamos que a lei como estava era chamariz para a imigração. Avisamos, criticaram-nos. O que é que aconteceu? 76 mil condutores. Portugueses, 21 mil. 55 mil estrangeiros, 98 nacionalidades. 98. Nacionalidades mais que nós. Índia, Bangladesh e Paquistão, que nem conduzem no mesmo lado. Eu quero frisar aqui um pormenor. Há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eram cerca de 22 mil, 21, 22 mil motoristas TVDE. E com a quantidade de imigração que entrou no país, esse número triplicou, quase quadriplicou para 76 mil à data de hoje. Mas isto tem outros pormenores pelo meio. Porquê que é um chamariz para a imigração? Porque a plataforma, assim, baixando os preços das corridas que os motoristas outrora conseguiam ganhar dinheiro, pagar a manutenção, o gasóleo e tudo mais, uma vez que já não é tão sustentável, os portugueses que iniciaram este ramo TVDE foram-se embora, desistiram, deixando mais um trabalho para a imigração, mais um trabalho que o português não quer fazer, não é porque não goste, é porque realmente não compensa. Vamos ouvir aqui o resto. Declarações de um condutor TVDE, eles chegam da terra deles e dão-nos logo um carro e um GPS para as mãos, antes sequer de saberem onde é que vão dormir. Sabe o que é isto? É o faroeste. É o que nós temos hoje em dia, o faroeste. E posso já acrescentar aqui outra coisa. Eles chegam cá, olha, ok, verdade. Mas a pergunta aqui é simples. Se os cursos TVDE são em português, como é que alguém que chega cá, que nem um bom dia sabe dizer, como é que consegue estudar o curso e passar no mesmo? Isto tem ou não tem umas mãozinhas mágicas vindas lá de cima de alguém, gente grande? Tem ou não tem? Expliquem-me como é que uma pessoa que não sabe. Vamos fazer assim o jogo simples. Se eu fosse agora para a Índia, para o Nepal, para o Paquistão, para o Bangladesh, hã, e eu fosse tirar o curso TVDE naqueles países com aquela língua, eu não sabendo a língua, como é que eu poderia ter então o meu certificado? Conseguem-me explicar como? Se eu não sei nem dizer bom dia em nepalês, em paquistanês ou o que seja, como é que eu conseguiria ter então o certificado? Como é que eu conseguia completar as 50 horas, completar os módulos online, o teste presencial? E sobre o teste tem muito que se lhe diga, porque eu assisti a uma coisa que eu já vou dizer mais à frente. Vamos só ouvir aqui o resto que o Francisco tem para dizer. Mas nós avisamos que a lei como estava era um chamariz para a criminalidade. O que é que aconteceu? Em 2023, 600 crimes com TVDE. 2024, mais que duplicaram. 1.300 crimes. 4 crimes por dia. Crime mais comum, violação. Essas miúdas eram filhas de alguém. Mas nós avisamos que a lei como estava era um chamariz ao descontrole. Criticaram. O que é que aconteceu? Certas associações TVDE,
em rede aberta a dizer isto, lindo, que podem ensinar os seus associados a ganhar mais dinheiro e transcrevo. Na linha vermelha da criminalidade. Na linha vermelha da criminalidade. A dizer aos associados, também em linha aberta, isto é lindo, angariem os clientes das plataformas e façam tours e serviços privados, porque é igual aos cabeleireiros e eles não pedem recibos. Francisco, és top. És top, Francisco. Tu és a nossa voz. Eu vou já dizer aqui algumas coisas na qual eu experienciei e sei bem como é que funciona, porque o meu ramo é semelhante ao TVDE. Eu não faço TVDE, eu sou motorista privado, eu pertenço ao Renaft, trabalho diretamente com hotéis, nos quais esses mesmos hotéis é que nos dão os clientes para levar para o aeroporto, para ir buscar ao aeroporto, onde quiserem ir. Restaurantes, cinema, shopping, praia, nem interessa. Agora vejam bem, um TVDE tem uma licença. Tem uma licença. Não tem a mesma licença que eu. Nem tem o Renate, que é a licença para guia turística. O que é que eles fazem? Vamos dar aqui um exemplo. Eles apanham um cliente do aeroporto para, sei lá, do aeroporto de Faro para Albufeira, não é? A viagem custou ao cliente cerca de 22, 23 euros, só para verem bem, há 3 anos atrás a mesma viagem custava 40, 40 e qualquer coisa. Hoje custa 20, 22 euros. Só aí já está a metade do preço. Hã? Expliquem como é que pagam gasolina, gasóleo, hum, o parque, as manutenções, o dinheiro que tem que sobrar para o patrão, o dinheiro que é pago ao motorista, por aí vai, por aí vai. Mas já vamos lá, já vamos lá. Entendam uma coisa: cliente chama um Uber ou um Bolt, o que seja, alguma plataforma TVDE, vai lá, o motorista recolhe e deixa no hotel, sei lá, o Hotel Paraíso em Albufeira, por exemplo. No fim, no fim, o mesmo motorista diz: qual é o dia que o senhor se vai embora? Ah, no dia X tenho o voo ao meio-dia, preciso estar no aeroporto às 9h30 da manhã. Ok, está aqui o meu contacto, está aqui, eu tenho o WhatsApp, ou tenho um Telegram, ou qualquer coisa. Ligue para agendar então o aeroporto. Eu faço o mesmo preço ou mais barato do que está na aplicação. O que é que acontece? É bom para o cliente porque vai pagar menos, é bom para o motorista e para a empresa que não tem que descontar nada para a Uber. O dinheiro é vivo, é em mão. Portanto, nem fatura, nem IVA, nem nada. Hã? Uma viagem que custava 22 euros, o motorista se calhar cobra 20, o cliente poupa 2, o motorista ganha 20 e desses 20 o patrão depois paga uma comissão ao motorista e não passa nem fatura da viagem, não há comissão da Uber, não há nada, meus amigos. Portanto, é esta a realidade. Já para não falar que durante a estadia desse mesmo cliente, se ele se quiser deslocar à baixa, se ele quiser ir a um shopping, a um cinema, a um restaurante, a uma praia, o que seja, vai ligar para aquele motorista. Portanto, deixa de usar a plataforma. Estão a entender? Isto é real e quem é TVDE pode vir aqui nos comentários dizer, se vocês quiserem afirmar uma ilegalidade que vocês fazem, digam aqui nos comentários. Se vocês têm culhões para admitir, digam aqui nos comentários que eu sei muitíssimo bem que é isto que fazem. Eu tenho amigos, não é bem amigos, tenho conhecidos na área que é assim que eles trabalham. Acabam o dia com 100 euros na plataforma e acabam o dia também com mais 100 ou 150 no bolso, limpinhos, sem fatura. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. E porquê que os portugueses, ou outros que não são portugueses, fazem isto? Porque as viagens estão demasiado baratas. E quando as coisas estão demasiado baratas, a lei da sobrevivência também fala mais alto e acabam por cometer estes crimes, estas fraudes. Fraude fiscal também. Vamos ouvir aqui o resto do Francisco.
Mas temos deputados de um partido que se senta nesta comissão a pedir 20 mil euros a uma associação TVDE para lhes ensinar como é que contornam a legislação que foi aprovada pela Madeira. De manhã, vota a lei. À tarde, contar na lei. Sabe isto o que é? A burla. É ou não é verdade? E sabe que é verdade que as associações TVDE incentivarem os seus associados a burlar o Estado. Segunda pergunta. É ou não é verdade que os problemas dos TVDE não se resumem aos táxis, nem ao governo, mas à falta de contingentes? Terceira. Qual é o grande problema dos TVDE? E à lei? E ao governo? É os táxis? Ou são associações que ainda não perceberam que estão em desnorte, em ganância e em ilegalidade? Como ouviram aqui o Francisco, muita gente também pergunta porque é que não há quase motoristas nos TVDs, não é? E é uma pergunta legítima, porque é que há tantos imigrantes a trabalhar no TVD? Então vamos lá, aqui uma coisa. No início, esse setor era maioritariamente composto por portugueses e por uma razão simples, compensava. As corridas tinham valores aceitáveis e permitiam pagar contas, impostos e viver com alguma dignidade. Com o tempo, as plataformas começaram a baixar sistematicamente o valor das corridas, enquanto aumentavam as suas comissões. Inicialmente, começamos aqui com 15, 18, 19%, passa para 20, passa para 25. Hoje em dia já nem sei bem qual é a comissão certa que o ramo TVDE cobra por cada corrida. Ora, o resultado disto é muito simples: mais horas de trabalho para menos rendimento real. Se antigamente trabalhar 8 horas neste ramo conseguiam terminar esse turno com 200 ou 300 ou 400 euros feitos, hoje em dia isso é impensável. Um turno de 8 horas se quer chegar a 100 euros. Estamos a falar aqui de valores que noutra hora ganhavam 200, 300, 400 muito facilmente em 8 horas, hoje nem 100 euros conseguem ganhar. Lembrem-se que os 100 euros não são limpos. Ainda vai ser passado fatura pela empresa, ainda vai para pagar o combustível, o parque, a mecânica do carro, a manutenção e tudo mais, e pagar também ao motorista que está a trabalhar. Agora, para quem vive em Portugal, com rendas elevadas, combustível caro, impostos e segurança social, esta atividade tornou-se economicamente inviável, não por falta de trabalho, mas por falta de rentabilidade. Quando um setor deixa de ser viável, para quem cá vive, ele não desaparece, simplesmente muda de mão. Temos N de exemplos pelo país, trabalhos que os portugueses se noutrora fizeram e hoje não fazem, não é porque não querem, é porque são mal pagos. E depois temos os imigrantes que se sujeitam a tudo, a ocupar esses mesmos trabalhos que o português outrora ocupou e hoje não quer porque não é viável. Passa, como eu estava a dizer, passa por ser então ocupado por quem aceita trabalhar por menos e muitas das vezes porque também não tem alternativas imediatas. E é aqui que entra então os imigrantes recém-chegados, que aceitam rendimentos mais baixos, vivem em condições mais precárias e encaram o TVD como uma porta de entrada no mercado de trabalho. Agora, há também um ponto essencial que raramente se diz. O governo nada fez para regular este setor de forma saudável e sustentável, nem para os motoristas, nem para as próprias empresas de TVDE. Não definiu valores mínimos por quilómetro por corrida. Aliás, a aplicação tem valores mínimos ao quilómetro, mas é insustentável e cada vez mais, esse valor mínimo que a aplicação, tem, já o aumentaram. Imaginem, eu tenho que explicar isto.
Se antigamente o valor mínimo era os primeiros 2 quilómetros, era aquele valor mínimo e depois cada quilómetro a mais tinha um preço ao quilómetro. Hoje em dia, esses 2 quilómetros aumentaram para 5 ou para 6. Portanto, se um cliente que me chame a 100 metros de mim, a 200, a 1 quilómetro ou a 6 quilómetros, paga exatamente a mesma coisa. Paga exatamente a mesma coisa. Eu tenho que ir fazer uma recolha a 6 quilómetros, vou levar 10 minutos a chegar ao cliente, 5 minutos a chegar ao cliente. Depois vou fazer a viagem do cliente para receber exatamente a mesma coisa que um cliente que está a 1 quilómetro de mim ou 2 que chamasse para a mesma corrida. Antigamente o raio era de 2 quilómetros. Hoje já vão 6. Amanhã serão 10. Amanhã serão 10 e ninguém mete mão nisto. Ninguém mete mão nisto. Depois também, limites claros às comissões das plataformas. Se outrora cada viagem era aquele limite legal por lei de 25%, hoje em dia não é tão claro assim. Tem viagens que eles retiram 40, como depois tem viagens que eles retiram 10 por cento de comissão e no final da semana eles fazem um contrabalanço e ajustam. Por isso é que há viagens depois em que a comissão é quase nula. Mas quer dizer, então vamos supor que eu hoje trabalhei 8, 9, 10, 15 horas, não interessa. Apanhei 80 ou 90% das viagens que fiz a tirarem-me 40% de comissão. E imagina que, epá, adoeci ou qualquer coisa e no final da semana eu não trabalhei mais e passo uma semana. Como é que eles vão fazer estes acertos? Se na lei está que o limite é de 25% por viagem, porque é que a Uber faz estas manhas de cobrar mais para depois cobrar menos? É uma salganhada, isto está aqui, coisas muito mal explicadas. E depois também não há mecanismos que garantissem rendimentos compatíveis com o custo de vida de Portugal. Porque o custo de viagem, o custo da corrida, o limite, o mínimo da corrida é irreal. É irreal. Ah, está ligeiramente mais caro do que há 3 anos atrás. Sim, mas tudo o resto à volta está muitíssimo mais caro do que há 3 anos atrás. Se pagava 1,50 € o gasóleo, 1,50 €, não, 1,40 €, 1,30 € há 3 anos atrás, hoje pagam 1,70 €. Se os parques do aeroporto pagavam os primeiros 10 minutos 80 ou 90 cêntimos, hoje pagam 2 € ou 3. E outra coisa, no aeroporto de Faro, um cliente que acaba de chegar e quer ir do aeroporto de Faro para dentro de Faro, é uma viagem de 5 ou 6 quilómetros, paga o mínimo, não chega a 3 euros. Agora ainda retirem a comissão da Uber, hã, fica ali depois arredondado se calhar ali para 2 euros, mas o parque para aquele motorista da TVDE entrar para apanhar o cliente, paga 2 € de parque. Então vai fazer um serviço de borla, vai-lhe sobrar ali 30 ou 40 cêntimos, mas estamos a brincar ou quê? E ninguém mete mão nisto. Ninguém mete mão nisto. Depois, ao deixar o setor entregue exclusivamente às regras das plataformas, o Estado também permitiu a criação de um modelo baseado na pressão constante para baixo dos rendimentos, o que empurrou os motoristas portugueses para fora do mercado. As plataformas, em resumo, maximizam lucros. O governo assiste e não regula, e o setor sobrevive à custa de mão de obra cada vez mais barata e descartável. Isto, meus amigos, não é integração, isto não é progresso, é desresponsabilização política mascarada de economia moderna. Agora, depois podemos aqui falar de se o ramo é digno ou não digno, ou podem vir dizer, mas estás à espera do quê? TVD não presta, TVD não é trabalho, TVD é não sei o quê. Meus amigos, qualquer trabalho é digno, qualquer trabalho é digno. E vocês pensem bem, quando esta aplicação apareceu em Portugal, quando esta plataforma apareceu em Portugal,
muita gente ganhou bom dinheiro com isto. hã. Conseguiam faturar numa semana 2, 3 mil euros fácil, fácil. Hoje, para faturares 2 ou 3 mil euros, tens que trabalhar 2 meses. Antes era uma semana, hoje são 2 meses. Compreendam isto. Compreendam que as plataformas estão nem aí para quem vai conduzir. As plataformas não querem saber. São o compadrio desta imigração que está em Portugal e as plataformas es- têm interesse nessa mesma imigração, porque eu também assisti quando eu tive que tirar o curso de TVDE, nunca o praticando, mas tive que o tirar. Eu assisti como é que foi feito o teste. O professor colocou no quadro o número das perguntas e a resposta à frente e mandou toda a gente copiar, toda a gente copiar. O que é que aconteceu? Toda a gente passou. Toda a gente passou. Depois temos casos de imigrantes que acabam de chegar a Portugal vindos do Nepal, da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, que trocam a sua carta e agora, pasmem-se, ao fim de uma semana ou duas, têm a sua carta trocada pela carta portuguesa. Quando eu vejo que não é o mesmo tratamento que dão, por exemplo, à comunidade brasileira que leva muito mais tempo. E a comunidade brasileira, CPLP, tem acordo com Portugal para adiantar essa mesma para ser mais ágil, mais rápido. Como é que um Bangladesh que chega a Portugal ao fim de uma semana ou 2 já tem a carta portuguesa e depois nem sabe conduzir aqui em Portugal, nem sabe conduzir, não metem piscas, fazem as rotundas todas por fora para sair na última saída, não sabem o que é um stop, um semáforo, eles também ficam ali. Já assististe N de vezes que eu depois tenho que estar a dar sinais de luzes ou buzinar para o motorista avançar porque ele parou no verde, no verde, no verde, não é no vermelho, é no verde. Parar no vermelho estava tudo ok, agora parar no verde e ver se vem carros do outro lado, se não vem, e está ali, não sabe o que fazer, só que viu um semáforo e não percebe aquilo. N de vezes que eu tenho que fazer isso. Entram em ruas em sentido contrário e depois seguem só o GPS e vão dar as escadarias de prédios e ficam entalados nessas mesmas escadas do pátio do prédio. Mas que país é este que permite esta bandalheira? Hã? Onde é que está aqui o famoso Estado, o pai-Estado, que toda a gente adora, para pôr mão nisto? Aonde? Que interesses é que tem por trás? Que interesses? Bom, o vídeo é este, chega ao fim, deixem um like, comentem, partilhem, subscrevam, apoiem também o canal 1,99€ por mês no plano de membros, visitem a loja, vemo-nos no próximo vídeo, fiquem bem, fiquem com Deus e fui.